A Ubra completou 44 anos em 2016. Neste ano, a universidade também recebeu o recredenciamento pelo MEC. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o reitor da Ubra, Marcos Fernando Zimmer, e o presidente da Associação Educacional Luterana do Brasil, Paulo Augusto Zaifer. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigado pelo espaço. Obrigado. Comemorando, né, os nossos 44 anos de universidade e já preparando os novos desafios que virão, com certeza. O que significa, reitor, o recredenciamento da Ubra e como isso reflete, por exemplo, no diploma do aluno? Bom, o recredenciamento hoje ele é um processo que faz parte do mecanismo de avaliação do Ministério da Educação. A gente tem que lembrar que a Ubra ela foi reconhecida pelo MEC como universidade em 1989. Naquela época, a legislação não exigia recredenciamento. A instituição era reconhecida e assim ela ficava. Depois a legislação mudou e as instituições passaram a, vamos dizer assim, ter um prazo de validade, né? Ela é recredenciada em cada ciclo de avaliação. A Ubra havia iniciado esse processo em 2008, esse processo acabou sendo arquivado depois e nós retomamos o assunto em 2011, né? E demos entrada, então, junto ao Ministério da Educação em 2012, solicitando o recredenciamento. Hoje é uma exigência legal que a instituição faça isso. E a gente teve agora, então, a publicação da portaria recredenciando a universidade por mais 5 anos. A importância disso, o recredenciamento, é como se fosse um alvará de funcionamento hoje, né? Sem isso, a instituição não pode operar, ela não pode oferecer seus serviços, o principal deles é a educação. Então, para nós, aí veio coroar um momento importante que é o aniversário da Ubra, né, no mês de agosto, juntamente com o seu recredenciamento. Então, é um momento histórico também e, ao mesmo tempo, dá uma segurança plena a todos os nossos alunos e aqueles que ainda vão ser, né, de que estão entrando numa instituição hoje que está plenamente regular, atendendo todos os padrões de qualidade que o Ministério da Educação exige. Bom, agora, presidente Paulo, muito se fez desde a mudança, né, na gestão da Ubra. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa mudança na gestão e a participação da Elbra. Hoje, a Ubra é uma instituição sólida, como afirmou o nosso reitor Marcos Fernando Zimmer? Não, sem dúvida. Em todo esse processo, nesses últimos anos, a mantenedora sempre tem o objetivo, obviamente, de melhorar, né? Claro que isso todo mundo quer melhorar, né? É sem dúvida, uma obviedade, né? Mas o que nós fazemos é cada aperfeiçoamento ou alteração, nós temos levado em consideração qual é o impacto que isso vai ter nas mantidas, né? E de que forma isso pode melhorar o cumprimento dos objetivos educacionais de cada uma das mantidas, né? Então, nesse sentido, todas as alterações visam as mantidas, né? A mantenedora, ela tem essa responsabilidade de acompanhar as suas instituições de ensino e providenciar, ela sempre teve essa responsabilidade, né? Agora nós estamos mais de perto do que antes, né? De providenciar as condições para que a universidade realize os seus objetivos, né? Esse recredenciamento dessa mantida aqui, que é a maior, a mais importante das mantidas, né? Nós temos diversas no país, todas elas usam também o nome Ubra como é uma marca registrada, né? Agora, a Universidade Luterana do Brasil, que é a mais conhecida, que é aqui, do Rio Grande do Sul, e que nós atualmente estamos chamando de Multicamp, né? A Ubra Multicamp. A maior e mais importante das instituições de ensino é que tem o nome Ubra no seu próprio nome. As outras não têm, mas usam como marca, né? Que é uma marca que pertence à mantenedora, né? Então, em todo esse processo que a gente ainda está em andamento, das reformulações, né, na estrutura da mantenedora e das mantidas por consequência, né, na medida em que uma e outra se conversam, né, tem esse propósito, né? Em parte, isso também se deve a alterações na legislação da relação entre mantenedoras e mantidas, né?
Então, é isso que a gente vem fazendo. Importante esclarecimento, lembrando que temos o campus da Ubra em Canoas e outros campos espalhados pelo Rio Grande do Sul e também pelo país, assim como os polos EAD. Então, essa informação é importante na medida em que a gente tem que agora entender como funciona a Elbra junto às suas mantidas e não especificamente focar, né, no campo central da Ubra, que obviamente sempre chama atenção, e o trabalho feito no Rio Grande do Sul. Isso é uma importante mudança de foco. Inclusive é bom destacar que a mantenedora ela tem hoje os 3 tipos de instituições possíveis dentro da legislação brasileira, né? Nós temos uma universidade, que é a Ubra, nós temos centros universitários lá no Norte e Centro-Oeste e 2 faculdades também no Norte e Centro-Oeste, que são os 3 tipos de instituições de ensino superior que a legislação prevê hoje. Então, você começa como faculdade, como foi o caso da Ubra, né? Começou como faculdades canoenses e depois se habilitou a ser universidade. Então, a mantenedora contempla hoje os 3 tipos de instituições no país, né? Perfeito. Bom, como é a inserção da Ubra no país, um pouco a gente já falou agora, né? Dessas unidades espalhadas, cada região tem um foco e existe uma intenção de, por exemplo, ampliar essa área de atuação dentro do nosso Brasil? Bom, eu posso falar pela Ubra no que tange ao ensino à distância, né? Nós temos o projeto do EAD, que é um projeto que está espalhado pelo Brasil em mais de 80 polos. Nós temos alguns pedidos de novos polos encaminhados ao Ministério da Educação, que também passa por um processo de avaliação até ser autorizado e liberado para que possamos ofertar vestibular nesses locais. Então, o EAD, sim, ele se sedimentou agora enquanto modelo e nós estamos numa fase agora de estudos de mercado para, eventualmente, abrir novos polos no país, né? No ensino presencial, a princípio, é o que está aí, né? É o que está posto, é o que está sendo hoje oferecido e continuado esse trabalho nos campi onde existe já a presença da Ubra. Bom, por favor, presidente. Em outros locais no país, acho que um ponto que merece destaque é que o sistema Ubra, a mantenedora, mas vamos falar em Ubra, né, que é a marca, ela foi pioneira, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quando começou como faculdade e depois se transformou em Ubra, já havia outras aí, né, no meio, né? A Ubra foi, aqui no Rio Grande do Sul, pioneira no sentido de tomar iniciativas que os outros depois acompanharam, né? Mas eles já existiam até, são mais algumas antigos que nós aqui no Rio Grande do Sul. Que nós estamos comemorando 44 anos aqui, mas também está havendo comemorações nessas outras unidades. Por exemplo, em Ji-Paraná, onde o reitor Marcos já foi reitor também. Em Ji-Paraná estamos comemorando, né, Marcos, 30 anos, né? Em Rondônia. Rondônia, né? 30. Lá nós somos pioneiros, nós somos os primeiros, né? Boa parte da comunidade lá de Ji-Paraná, das pessoas com formação universitária, passaram pela Ubra, né? Então, a mesma coisa acontece ali pertinho em Porto Velho, onde estamos há 15 anos. Temos então Manaus, temos Palmas, que é uma instituição também importante lá, também pioneira, onde também o reitor Marcos atuou. Então tem lá no norte esse diferencial também de a Ubra ter entrado lá quando ninguém havia ainda, né? Perfeito. Nós somos lá os primeiros, digamos assim, né? Sim. Então isso tem uma representatividade significativa. E nós estamos agora também tentando trabalhar isso com mais ênfase, junto ao governo também, porque o governo ele tem em diversas manifestações, em diversos decretos, portarias, incentivos para o ensino no norte, né? Sim. Porque o norte é muito mais deficitário nesse sentido do que o sudeste e o sul, Sim. né? E nós somos lá uma instituição importante, significativa, né? Então, estamos também trabalhando muito nisso agora, né? Claro. Bom, é importante dizer, então, que cada unidade, né, e cada mantida tem a sua história, tem sua peculiaridade dentro do seu contexto, da sua região. E dá um gancho até de eu ampliar essa pergunta que eu iria fazer na sequência. Seria uma análise macro, né, do que a gente vive hoje na sociedade, a sociedade do aprendizado ao longo da vida, onde a gente não só tem uma graduação, mas tem um sistema de pós-graduação também. Temos também cursos de extensão. E aí,
Essa participação do presidente me deu o gancho também de entender as peculiaridades. Por exemplo, ele citou a região norte, diferente da região sul. Uma análise dos dois a respeito dos desafios da educação, até mesmo com a proximidade do governo e essa mudança de perspectiva no investimento da educação, até mesmo para fomentar a economia. Como vocês podem analisar hoje, como vocês analisam a situação da educação no Brasil com todas essas peculiaridades representadas nos nossos diferentes campi? Bom, eu tenho dito e insistido numa fala, né, de que o país necessariamente, se ele quiser dar um passo para um efetivo desenvolvimento, nós temos que ter instituído no país definitivamente uma política de Estado de educação e não uma política de governo. Nós estamos em uma fase turbulenta da política, né, com indefinições. Vamos pegar como exemplo os últimos ciclos aqui, os últimos 8 anos do governo, nós tivemos 6 ministros de educação. Quer dizer, não é possível a educação ter uma sistemática de estabilidade. Então, é preciso uma discussão mais ampla no país. A universidade e as demais instituições mantidas pela Elbra têm feito esse papel, cumprido um papel social importante em cada local que ela está. Nós temos hoje, né, presidente Paulo, aí, mais de 15 mil alunos estudando gratuitamente no sistema UBRA, através das bolsas governamentais. Então, essa é uma contribuição extremamente relevante que a instituição dá para o país. Mas só isso não é suficiente. Então, eu entendo que essa discussão, o país tem que dar uma parada e realmente rever esses conceitos do que ele quer para a educação. E não com questões paliativas como a gente está vendo ultimamente, né? E sempre foi assim no país, né? Sim. À medida que as questões vão acontecendo, vai se trabalhando as consequências do problema e não se trabalha a causa. Nós temos hoje um déficit enorme na educação básica no país. Tem que começar a alicerçar essa casa do alicerce, sendo redundante, né? Começar de baixo, sedimentar, porque nós na universidade recebemos o aluno hoje com muita carência e com muita deficiência de aprendizagem, né? E a universidade não tem o papel de consertar isso no bom sentido, né? O papel da universidade é outro, mas acabamos fazendo, porque tem que ser feito, né? Então, eu acho que o país tem que levantar essa bandeira definitivamente de olhar a educação com maior importância e não como um paliativo de governo, de políticas que não dão certo. A prova é isso, é só olhar o sistema educacional brasileiro como está. Presidente? Como o reitor disse, eu até vou pensar um elemento que ele mencionou, que também é outra atuação da mantenedora, foi por onde começou a atividade educacional da mantenedora, que é com o ensino básico, né? E agora nós temos uma rede também de escolas que atuam no ensino básico, desde a educação infantil. E esse é a educação infantil, né? E os primeiros anos não estão sendo atendidos de maneira adequada, né? Então, nós precisamos de uma política estável, nisso daí também, não é? Porque ali é que tu forma a base, né? Senão nós vamos ter que resolver na universidade os problemas que vieram de lá. Então nós temos o desempenho, por exemplo, nos testes contemporâneos, que isso aí na educação mundial tem sido chamada a atenção, né? E tem se dado também mais importância e mais consciência do papel da educação infantil, né? Sim. Então a gente depende muito das pessoas que têm, digamos, talento, não é? Que elas sobrevivem à educação infantil, digamos assim. Quando a educação infantil deveria ser modelada de forma a trazer os demais, né, para um nível mais parecido, né? Então esse é aqui no Brasil, se você considerar, por exemplo, os testes mundiais como o PISA, né, que testa habilidade, né, em matemática, línguas, a gente está muito mal, né? Sim. E esse desempenho se deve justamente a falha na educação infantil. Cada vez mais também os pais participam menos, né? Porque o trabalho, a participação da mulher no mercado de trabalho, etc. Então a criança é colocada numa creche ou numa escola de educação infantil cedo, né? É ali que ela vai aprender. E essa estrutura é que precisa estar melhor. Nós na mantenedora estamos começando também um processo, ou melhor, em vez de continuando, né, um processo
de valorização disso, né? Porque esse tipo de educação infantil ela não é rentável, né? Isso, para se dedicar a isso, como nós estamos fazendo, a gente precisa acreditar que isso tem frutos depois, né? Senão a gente focaria só no ensino superior, né, reitor? Porque ali sim é que, desse ponto de vista do retorno financeiro, né? No entanto, não resolvida a educação infantil, nós vamos ter que resolver, em parte, no ensino superior. Bom, para encerrar nossa conversa muito produtiva, em clima de celebração, afinal de contas, estamos celebrando os 44 anos da UBRA, e agradecendo já a presença do reitor Marcos Fernando Zimmer e também do presidente da ELBRA, Paulo Seifer, eu quero terminar com uma boa notícia para mim e para os telespectadores que estão em casa, que é o futuro da UBRA TV. A gente está prestes, então, a entrar no sistema digital. Então, dá para a gente ter uma perspectiva bastante positiva da UBRA TV para o ano que vem? Sem dúvida, Bives, e complementando, né, a UBRA TV é um canal da universidade, né, um canal que presta um relevante serviço, né, como é o programa Conexão, e se investiu se deu esse passo do sinal digital, entendendo, né, da importância do canal de TV, da sua permanência enquanto projeto para a universidade. Então, para nós também é um momento muito bom nesse ano, né, podermos. Parece que os testes vão sair até novembro, dezembro, né? Os primeiros testes aí. Então, 2017 aí já vem com boas novidades também para a UBRA TV, né? Isso é muito bom. Com certeza, uma imagem maravilhosa que vai me deixar mais bonito ainda na tela, com certeza, né? Bom, eu quero agradecer a presença, a excelente conversa que tivemos em tom de celebração mesmo. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido, a ELBRA, como a nossa mantenedora, e aqui dentro da universidade. Parabéns. Todos nós estamos comemorando. Isso aí, obrigado, Bives. Longa vida e próspera. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Afinal de contas, a casa é nossa. Exatamente. Muito bem.